Oi, gente, tudo bem? Nós estamos juntos mais uma vez para essa noite deliciosa com vinho, livros e amigos. Tem coisa melhor do que isso? Ah, graças a Deus. Não tem. Não Lendo o tem. nosso livro Isso aí. O livro de um autor húngaro. desse encontro? Esse encontro é húngaro. Nós já estamos pegando a literatura francesa, mas o autor é húngaro, radicado na França. Max No livro, Blecher. Max Blecher, Corações Cicatrizados. Gente, o autobiográfico Corações Cicatrizados. isso aí. Então, esse livro é da editora Carambaia, que é um luxo só, né? São muitíssimo Maravilhosa, luxuosa, gente. magnífica. Inclusive, ela tem um detalhe que o livro começa a ser escrito normalmente a partir de um certo ponto para acompanhar a experiência do personagem. Ele passa a ser deitado, porque o personagem passa muita parte do livro deitado. Então, a gente tem uma experiência que se assemelha à experiência do Vivida personagem, pelo personagem, vivida, gente. que é vivida também pelo autor, porque Max Blecher, ele é o alter ego do personagem. Que se chama Emanuel. Emanuel é o alter ego do Max Blecher. Isso aí. Então, a história, vamos contar um pouquinho do enredo. Antes da gente começar a falar sobre o autor, vamos falar do enredo. Emanuel, então, é um cara que o livro começa com ele indo ao médico e se deflagrando com um diagnóstico Aos 22 não, acho que aos 19 anos. aos 19 anos. 19 anos. Ele, então, é um estudante de medicina, mora longe da família. A família também é do leste europeu, como o autor. Da Romênia. Da Romênia. E ele mora em Paris e aí vai ao médico e descobre que está com uma tuberculose óssea. É como se fosse uma tuberculose que saiu já do pulmão e atingiu os ossos. Na verdade, essa doença ela é o seguinte: o bacilo da tuberculose, em vez de atacar os pulmões, ela ataca certas partes da estrutura óssea. Geralmente coluna, joelho ou às vezes a bacia. Então a pessoa fica impossibilitada de andar. Mal de A Plot parte é o da nome coluna. da... Mal de Plot é o nome da doença. É síndrome de Plot. Isso. Porque essa doença e a parte da coluna é a modalidade mais grave, a mais comum e a mais É a grave. mais comum. É a mais grave. A do joelho, a pessoa ainda consegue ficar sentada, porque ela afeta daqui para baixo. Da coluna, a pessoa não consegue nem sentar. Ela só pode ficar deitada. Então, é a modalidade mais grave dessa doença. Ele começa com muita dor nas costas, ele vai ao médico e o que o médico diz? Enfermidade de Plot. Ele já vai numa situação bem complicada, né? Porque ele já estava, inclusive, com um abscesso. Com um abscesso. Que Exato. teve que ser drenado. Exatamente. E é uma doença que dava O livro, ele trata de um tema muito pesado, mas esse tema pesado é tratado com leveza. Não é aquela coisa que você lê e você se sente mal. Não, o livro lhe dá esperança de vida, mesmo num quadro clínico muito triste. Era uma época que não havia medicações como a gente tem hoje, não tinha antibiótico, nada disso. Então, esse médico recomenda que o Emanuel vá para uma cidade onde muitas pessoas são enviadas para tratar dessa doença. Essa cidade se chama Berck-sur-Mer. Essa cidade é um balneário. No Canal da Mancha. Fica no norte da França, uma cidade deliciosa, né? Boa pra se tirar férias. Né? Mas onde as pessoas costumam se recuperar. E aí, É uma cidade sanatório. Pois é. E aí a gente tem toda uma descrição da cidade, tem o trem que leva até a cidade, muitas pessoas doentes dentro desse trem. No entanto, é uma cidade deliciosa, né? O que a cidade transfere, o que o livro transmite, e o que realmente foi, porque eu gosto muito de pesquisar sobre o autor. O livro se passa mais ou menos na mesma época em que o autor esteve doente, em 1929, que foi quando ele descobriu a doença aos 29 anos, que ele morre muito cedo, aos 19 anos. 19. Ele isso. morre muito cedo, ele descobre a doença em 1928, 1929 ele vai para Berck. Ele E morre ele aos morre 28. aos 28 anos, um pouco antes de fazer 29. Mas essa doença, o que ele tenta passar no livro é dar aquela coisa assim, peraí, gente, a pessoa está tendo um calvário terrível, é uma sentença horrível de vida, uma realidade de vida horrível. Mas ele tenta Porque é uma passar doença dignidade. muito complicada, né?
Era uma doença que na época Pra o época, tratamento era eu terrível. fiquei imaginando, gente, pra época eu acho que era uma coisa muito complicada de se tratar. Eu acho que hoje Não sei seria uma como questão. é hoje, mas É. eu não vi como essa doença é hoje. Mas na época, a pessoa tinha que ir para uma cidade sanatória, como aquela, que era uma cidade já específica para cuidar de doentes assim. Ela tinha sanatórios que cuidavam dessas pessoas. Essa cidade, Berck, era uma cidade sanatório que era especializada no tratamento de pessoas De doenças com, ósseas. com a síndrome de Plott, com a tuberculose óssea. Então as pessoas lá, elas tinham toda uma estrutura na cidade para poder ser recebidas e tentar levar uma vida o mais normal que elas podiam. Elas tinham uns carros onde elas podiam ficar deitadas, onde o carro era todo adaptado, que elas podiam andar pela cidade. Os charretes, né? Os charretes. Uhum. Elas podiam participar de jantares coletivos com pessoas na mesma situação, tinham eventos para poder abraçar essas pessoas para que elas pudessem participar, mesmo com as necessidades especiais que elas tinham. Gente, Então, porque tinha o tudo. tratamento, gente, é uma questão singular aí do livro. O tratamento é porque as pessoas chegavam lá e elas tinham que ser engessadas. Então, quando era na coluna, como é o caso do nosso personagem, a pessoa era engessada do quadril para cima. Aqui. Isso. E o gesso pesa, então a pessoa não conseguia ficar de pé, porque o gesso derruba a pessoa. Isso. Ainda Então, mais quando todo mundo na cidade ficava deitado. E a cidade, assim, todo mundo na cidade que estava doente e tinha muita gente doente. Então, as charretes eram adaptadas, havia passeios para essas pessoas deitadas, havia as goteiras. Elas comiam deitadas. E o livro transmite essa experiência. Deixa eu ver se a luz... Aqui se pode colocar ver melhor. mais perto. Ó. Ele fica, na maior parte, no horizontal do livro. A gente lê ele... Uma parte do livro você lê ele assim, e uma parte, para dar uma sensação da experiência, do momento... você já vai ler ele assim. Quando o Emanuel se deita, ele é engessado. Quando ele é engessado. E se deita, o livro vira, então, para horizontal. E aí, nós temos aqui, né, que é muito interessante, além dessa coisa que o Guilherme falou, do livro na horizontal, que então nós temos aqui a forma, a gente tem também a capa, gente. Textura, gente. A textura do gesso. Remete ao gesso. Ao gesso. A textura é incrível, é de tecido, então eu acho que a pessoa que fez o projeto gráfico teve todo esse cuidado. Agora eu vou fazer um pouco de panfletagem, propaganda. A editora Carambá, ela é muito caprichosa nas edições dela no geral. Ela capricha, são edições muito rebuscadas, ela capricha muito nos livros dela. Eu sou meio fã da editora. Nós suspeito, né? Nós três, gente. Eu sou honesto, nós três. Eu não lembro se era nessa questão do momento do gesso, mas eu acho que é a partir do momento que ele fica deitado. Que ele é obrigado a deitar e não levantar mais. Que ele é obrigado a deitar e não levantar mais. Que aí vai pra horizontal. Nojento. Tinha umas realidades de vida que são meio nojentas. O gesso, a pessoa não pode tomar banho. Ela tem que fazer aquele banho de... Esses momentos em que ele tinha esse contato com a sujeira. Com o corpo, o corpo dele por baixo do gesso. O livro ele é muito descritivo, então mesmo nesses detalhes, nessas minuciosidades, o livro na parte negativa dele, ele ainda consegue ser leve. Consegue ser rico e informativo. Leve. Ele não é aquela coisa assim, o personagem, o Blecher, ele deve ter sido uma pessoa que ele encarou com muita coragem, com muita dignidade a doença dele. Porque o que ele escreve no livro não é uma pessoa amarga com a realidade de vida. Muito pelo contrário, é uma pessoa que encarou a doença assim, bom, eu tenho uma realidade de vida muito ruim, muito incapacitante, muito limitativa, difícil, mas eu vou encarar isso do jeito que for. Eu vou fazer de um limão uma limonada. Eu vou me adaptar a essa realidade de vida, eu vou me esforçar para me adaptar. Então eu não vou ficar o tempo inteiro reclamando. O livro não é uma reclamação da doença. O livro é uma esperança. A pessoa, ele próprio descreve a realidade dele. Não, até porque o personagem, ele passou bem. Até. Ele não é depressivo. Não, pessoas, né, passaram por situações muito mais complicadas que a dele e ele foi passando bem. Mesmo com algumas situações no livro tristes que passam, que são as pessoas que ele vai perdendo, porque essa doença ela é o seguinte, a pessoa que está numa cidade sanatória com uma doença gravíssima naquela época, com um grau de mortalidade muito alto, o que a pessoa passa é ela ir perdendo as pessoas do convívio dela com o tempo. Ele ia perdendo as pessoas, mas nem com isso o personagem se mostrava uma pessoa depressiva ou uma pessoa amarga. Ele não tinha ressentimento com a vida.
Ele simplesmente levava a vida do jeito que a vida aparecia, mesmo com as limitações dele. Ele tinha aqueles momentos de solidão também, de querer ficar sozinho, né? Eu acho que é um momento também onde a pessoa... precisava de algumas válvulas de escape. Eu acho que é um momento onde a pessoa humana. fica ali, se fecha ali em si também, né? Mostra o medo, né? Emanuel era humano, não era Margot. Mas, assim, se alguém não entendeu ainda... o que o Guilherme está tentando, o paralelo que ele está falando é que o nosso autor aqui, o Max Bletcher, também teve a mesma doença que o personagem. Então, o personagem é o alter ego dele. Exatamente. Ele descreve experiência, ele escreve sobre experiências de vida dele. É um livro de ficção? É. Mas é um livro de ficção que retrata muito bem uma autoficção. É uma autoficção. O Max Exatamente. também esteve nessa cidade, também viveu num sanatório. Então, essas experiências que ele ficciona através do Emanuel... Ele fez uma ficção retratando, falando sobre as próprias experiências de vida dele. Exatamente. É isso que talvez não tivesse ficado tão claro e eu quis reforçar. Mas, ele chega no sanatório, gente, e... sinceramente, tem balada, tem bebida, tem romance. Eles fazem festa, Eles namoram, tudo deitado. Eles Dá um namoram, tiro de eles criam espingarda. amizades. As pessoas falam de experiências de vida anteriores à doença. Eu achei ele até um tanto meio canalinha. Ele Também é um pouco achei. canalha. Fiquei com raiva algumas vezes. Aham. Olha, eu vou te Ele é falar. humano. Eu gostei dele. Também Achei ele gostei. um personagem Assim, humano. Gostei por isso, porque não é um coitado. Não é um coitado. Não né? é uma pessoa Não. amarga. Seria muito ruim esse Mesmo livro. naquela situação ali, ele faz acontecer. Esse livro seria péssimo se fosse um personagem amargo o tempo inteiro reclamando da vida. Seria um livro sofrido para ler. Seria um livro que a gente teria muita dificuldade. Mas o livro não é assim. Ele é muito fácil. É um livro até fluido demais. Ele conhece uma garota nesse sanatório, se apaixona, a menina se festinha, apaixona inclusive. por ele, isso. E ele vive um romance, né? Rola algumas coisas aí que, enfim, em decorrência desse romance. Então, o livro, ele tem umas... As pessoas se apaixonam e desapaixonam do livro. Pois é. Na verdade, ele lida com essas tem essa questão das limitações, né? Porque ele vai, aí tem aquela coisa da paixão, aquela vontade de fazer coisas. Do tesão, né? E aí ele não Questão consegue disso. fazer, e aí eu acho que ele se frustra um pouco, e aí ele começa em determinados momentos eu senti que ele começa a se sentir sufocado, né? E aí ele meio que se afasta. É um personagem muito humano, Ele é um né? personagem cheio de válvulas de escape. Para a realidade dele, uma coisa, como ele é humano demais, ele precisava de muitas válvulas de escape. O amor foi uma em determinada. A paixão que ele sentiu foi uma válvula de escape em determinado momento. Depois foi a solidão. Ele precisou se isolar em determinado momento para poder ele praticamente se reencontrar, porque ele se sentiu muito... Eu acho que ele se sentiu fora da realidade, fora dele mesmo. Ele viu essa paixão e falou, peraí, gente, isso aqui é uma coisa que já não está nesse momento me tocando tão forte. Então ele precisou um momento dele sozinho para ele se reencontrar com ele mesmo. Foi quando ele realmente conheceu uma família de americanos que tinham uma casa. A cidade é uma cidade toda cercada por dunas. Uma casa que ficava numas dunas, aí ele vai lá, pede para alugar um quarto, para ficar de hóspede nessa casa. A família a princípio não aceita, mas depois a família aceita, porque o patriarca da família morreu da doença da tuberculose óssea. Então a mulher se compadece um pouco, de uma certa forma, e a família Na verdade, recebe no começo ele. ela cria uma resistência, só que aí... Gente, mas ele é abusado demais. Não, inclusive ele subiu na charrete, Isso! as dunas de charrete, né? Exatamente. Ele não é, ele é a pessoa Aquilo não dá uma limitada. apreensão, né? Ele é como, nesse aspecto, a personalidade dele é um pouco adolescente. Ele é aquela pessoa impetuosa. Ele tem ímpeto. Eu achei ele meio inconsequente em alguns momentos. Ele é impetuoso, ele tem ímpeto, ele é igual ao adolescente. O adolescente ele é aquele tipo da pessoa que ele tem um impulso, aquele impulso, eu vou subir isso aqui agora assim de charrete. Ele vai e faz. Mas às vezes se dá mal, né? Quase que se afogou Sim, lá, se dá quase que... ele quase se deu mal exatamente porque ele já estava começando a se desiludir com a paixão dele, a se desinteressar pela paixão dele, aí ele acaba se envolvendo naquela situação toda que
muito Esse é um orgulhoso. ator Muito. orgulhoso. Eu adorei, que caiu do cavalo quase. Ah, ele tava bem que Quase que literal. Eu fiquei com dó da Blanchett, quase perdeu ela também, né? Eu ficava com dó, ai meu Deus, esse homem vai começar a maltratar esse cavalo. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus. É a égua, gente, que ele tá falando que ele carrega a charrete dele, gente. Na verdade, o livro, quando ele termina, ele já sai da estação de Merck e vai para a Suíça. Max Blecher também esteve na Suíça. Ele não quis estender o livro e botar uma outra experiência. Esse livro se resumiu, se limitou à experiência de vida que ele teve em Merck. A parte que ele ficou na Suíça, não sei se ele iria colocar em outro livro, porque esse livro foi escrito pouco antes dele morrer. Eu não sei se ele não teve tempo de escrever mais sobre as experiências de vida dele ou se ele não quis. Isso aí, infelizmente... Mas eu ninguém- acho nós que nunca no vamos que ele se saber. propôs, ele fechou muito bem ali. Sabe? Eu acho que o livro ele se fecha muito Ele bem. ele expôs uma parte da vida dele no livro, retratou a experiência de vida dele, sobre um ciclo da vida dele, e nesse ciclo ele fechou. Ele fez uma obra fechada aqui. Só que a vida dele não se limitou a esse ciclo. Ele não adoeceu em Beck, se curou e foi embora. Ele adoeceu em Beck, depois ele esteve na Suíça, que o livro termina ele indo para a Suíça. A experiência de vida dele na Suíça, ninguém sabe qual é. Ele não retrata no livro. E ele também não escreveu posteriormente um outro livro sobre essa experiência. Esse livro caberia uma continuação, se ele quisesse. Pois é um livro, gente, que não parece que é tão curtinho, mas ele é muito curto. É um livro de 230 páginas, no máximo, 220. Não é... Peraí, vamos ver os 228 pós-fácios. páginas. São 218 com um pós-fácil. Isso, 218 páginas. Mas, gente, apesar da temática aparentemente ser muito pesada, o livro flui, é uma delícia, é rapidinho. O tema é pesado, a escrita é leve. Isso. É E gostoso, ele né? é um livro esperançoso, apesar de ter Ele não morte. tem nada de amargo. Exatamente. Os temas da vida são tratados com muita leveza. Ele não te deixa amargo, ele te dá aquela sensação. Nesse ponto aí, ele é o oposto do livro do Thomas Hardy, que eu agora citar um autor vitoriano, que foi o autor mais sarcástico e o autor mais pesado da época vitoriana, que deu as críticas mais contundentes. Thomas Hardy, que os livros dele são pesados. Os livros do Hardy, eles não são com a temática pesada, mas ele pesa tanto a mão que você termina de ler o livro. Se a pessoa estiver depressiva, ela vai ter trocentos gatilhos. É Júdio Obscuro. Não sei quem aqui já pegou esse livro. Saiu pela tag esse livro, né? Eu não li, mas eu gostaria de ter o livro, mas não tem. Pesado demais, amiga. Pesado de uma forma que ele te joga muito pra baixo. Ixi, Ele é então, aquele gente, livro não assim, é tempo, já que o desisti. livro é sofrimento, angústia. Mas o que eu Mentira, eu gosto adoro. nele é que por mais que ele seja É primoroso o livro, ele vale a pena, mas um babaquinha, na minha Desse que você opinião. tá falando. do O Max Blecher. personagem. O Emanuel. Por mais que eu ache ele um babaquinha em alguns momentos, você deseja Ele é que ele... humano. E você Ele é deseja humano. que ele se cure. E você deseja que as outras pessoas se curem também. ele não é um babaquinha na essência. Ele tem momentos E que ele comete o as que eu falhas dele. admirei nele é que apesar de toda a situação e visto que algumas pessoas, mesmo que se curassem, não conseguiam sair de lá, ele foi uma pessoa que ele não se deixou levar por aquela situação toda que estava acontecendo ali. Ele estava doente, ele sabia que ele precisava se curar, Ele não se entregou à doença. ele não se entregou à doença, ele não ficou ali no sanatório. Gente, eu me surpreendi com o momento em que ele vai morar nessa casa. Uhum. Né? Então ele é uma pessoa que ele não se entrega à doença, ele é uma pessoa que ele consegue se desligar, ele se importa ali com aquele momento dele, que ele tá passando, ele precisa se curar. E assim, Ele a partir é do uma momento pessoa em que ele não retira o tem gesto, ele vai uma embora. tendência Ele não é uma pessoa que depressiva. fica, porque tiveram pessoas que se curaram e continuaram ali. Isso, essa é uma mensagem interessante, né? É como a doença às vezes captura. Apesar de ser um livro que mantém não me puxou para baixo, né? Não é um livro depressivo, digamos assim, mas tem um ponto aqui do livro que eu gostaria de mencionar e que pode parecer para quem está ouvindo a gente que deu uma mensagem de tristeza no livro. Mas antes de mencionar esse ponto, eu quero perguntar a vocês: vocês se lembram por que o livro se chama Corações Cicatrizados? Página 136.
Ai, danado! Eu marquei a página. Danado, exatamente! Página 136. 135, Vai, 36, joga exatamente. aí que eu já li Pode 2 jogar vezes aí. e não lembro. Lembro, eu marquei o número da página. Isso aí, O meu tá livro não é vendo? riscado, mas eu marquei. Eu O da Josué risco é todo tudo, riscado. gente. O meu Os tá meus não, mas eu todo, ó. marquei esse Vai, número de joga aí pra riscado. gente. Da mesma forma como o espelho partido, eu marquei É o seguinte, que eu grifei aqui. Tecido cicatrizado é aquela pele roxa e Ah, essa parte eu contraída lembro, maravilhosa. que se forma em cima de uma ferida curada. É uma pele quase normal, mas insensível ao frio, ao calor e ao toque. E aí, umas linhas a seguir. No diálogo vem o seguinte: os corações dos doentes receberam em vida tantos golpes de faca que se transformaram em tecido cicatrizado, insensíveis ao frio, ao calor, à dor, insensíveis e roxos de dureza. Por isso o livro se chama Corações Cicatrizados. Eu Eu achei fantástico, né? né? Que é isso mesmo, né? Doentes, assim, doentes graves, eles são São pessoas pessoas que entendem que elas podem sobreviver. São pessoas que são muito resistentes. que sentem muita dor. São muito mais né? fortes. São muito mais Elas fortes. são acostumadas à dor, elas são acostumadas ao sofrimento. Então elas. Ficam mais insensíveis, né? É isso Não que sei o se texto está seria dizendo. o insensível. Eu acho que nesse caso, que os personagens do livro eles são muito sensíveis. Eles ficam menos vulneráveis. Eu acho eles resistem mais. mais resistentes. Eles se né? tornam mais resistentes. Porque insensíveis os personagens não são. Eu Mas acho o que texto ele está quis- dizendo isso. Eu não sei Tá, nem mas eu acho se. que Eu não sei o nem que ele se. quis insensíveis dizer- à dor, É. né? O que ele quis dizer é que as pessoas se tornam mais resistentes, insensíveis à dor, ao sofrimento, Ao não ao calor, ao sofrimento. frio. Elas são menos suscetíveis, elas são menos vulneráveis, elas podem ser atingidas, mas elas têm uma capacidade de resistência maior. Eu acho que é exatamente nesse sentido, pelo menos no contexto do livro, foi mais ou menos isso que esse trecho deixou mais ou menos claro. Porque os personagens eles têm uma sensibilidade grande, eles têm amizade, eles se apaixonam, eles se envolvem, mas eles têm uma sensibilidade maior às adversidades da vida. Eles suportam com mais dignidade, eles suportam de uma forma muito mais tranquila, muito mais branda do que as pessoas que não sofreram. Alguns, essa né? Nem adversidade. todos. Como a Isa, isso. por exemplo, a personagem. Gente, eu morri Isa, amei a Isa, gente. Eu morri de pena com o final, né, gente? Não vou dar Não spoiler. vai gente. dar spoiler. Quando começa Mas a a dar Isa- spoiler é o ponto que... Mas a Isa foi uma personagem que, assim, ela acreditava muito que ela fosse se curar, entendeu? Mas. Mas já vai dar Não, mais spoiler. nada, gente. Então, todos eles acreditavam, gente. Todos tocavam, levavam a vida com muita dignidade. Eles eram pessoas fortes. A doença transformou em pessoas fortes. Esses corações cicatrizados é exatamente isso. É a couraça que a doença faz na pessoa. A pessoa recebe um golpe muito forte da vida e a pessoa cria tipo uma couraça como naquela ferida. É um tecido que é... Então a pessoa se torna mais resistente. Acho que esse trecho ele colocou mais com relação à resistência que a pessoa que sofre... Isso é uma coisa uma que eu levei adversidade de dessa, que ela muito consegue bacana levar desse. com Eles não mais- são resignados, né? Eles, tipo assim. Especialmente o Manuel. Eles aceitam. Não, tem aquele rapaz também, O amigo dele. Gente, que personagem incrível. Muito Nenhum interessante. deles Ernest. Ernest. Não foi esse não, foi o outro, o que deixa o pacotinho pra ele. Ah, tá. Vocês lembram Eu do não lembro o personagem? nome dele, Tem, gente. tem um personagem que Eu deixa lembro do um... personagem que deixou o pacotinho. Gente, esse personagem, ele assim, ele já tava numa fase que ele tava aceitando tudo. Tipo, pode fazer, porque se for pra eu me curar, eu aceito. Entendeu? Se uma pessoa que foi várias vezes pra mesa de cirurgia, então é assim, não eram personagens... É o Quitonce? É o Não. Quitonce. Poxa, não eram personagens resignados. Uhum. Eram personagens que estavam ali com esperança de que Uhum. de que iriam se curar, entendeu? E eu acho que é isso que é forte. Não tem nenhum personagem que aceita, Uhum. sabe? São Nenhum personagens personagem que que é lutam. passivo com relação à doença. Isso Exatamente. é a forma, assim, é uma forma da gente ver também como Max enxergava a própria vida, né? Eu acho que é assim que eu
imagino, também, como a autor. experiência de vida dele está retratada no livro. Ninguém escreveria sobre uma experiência que é similar à vida dele sem passar as próprias impressões de que passou. Então isso aí o personagem é o alter ego dele. Ele não escreveria sobre uma realidade de vida dele, que foi a realidade que foi quase a metade da vida dele, foi dos 19 aos 28. Ele passou 10 anos de uma vida muito curta, foi um terço da vida dele que ele passou com essa doença. Então a pessoa que teve essa experiência de vida, ele não escreveria sobre essa experiência de vida sem colocar as impressões dele. Então o Max é o alter ego do Emanuel. O Emanuel é o alter ego do Max Blecher. É isso, gente. Eu não tem acho mais que a muito gente que dizer. esgotou esse livro delicioso. O Magnífico. próximo livro... Vamos lá pegar? Ai, gente, olha, o próximo livro é próximo maravilhoso. Próximo eles não livro é de resistem uma em pegar e autora- mostrar. É de uma autora muito conhecida, Ai, que a muito gente famosa ama. e Estamos bastante no, cultuada. estamos no momento dela. Vamos a Virginia Woolf. Isso. Mrs. Dalloway, o livro Então- mais famoso dela. Dá tempo, se vocês quiserem ler, para acompanhar esse diálogo nosso. A gente... Bem, eu vou começar ainda a minha leitura, mas eles já começaram. Apaixonante, Mas dá gente. tempo de você Apaixonante. ler também. Então, aqui na descrição tem o link para esse livro, Miss Dalloway. Esse daqui, infelizmente, acho que não. Mas vocês conseguem comprar na edição Acervo. Esse livro você consegue na edição Acervo. Na É uma edição edição Acervo não tão vocês ainda rebuscada, conseguem comprar. Mas é o mesmo livro. Então eu vou colocar Pega o link Acervo. também da Carambaia. Acervo tá aí, não tá? Tá. Deixa eu pegar pra vocês. Vou colocar também o site da editora Carambaia, caso vocês tenham interesse em comprar na edição Acervo. Mas também, se tiverem interesse em comprar qualquer outro produto da Amazon, através dos meus links, eu agradeço. Gente, essa é a edição, né, da Acervo. Ele já não tem aquela experiência. São tudo, as ele é edições todo esgotadas, normal. né? São as edições Essas esgotadas, estão mas é o mesmo esgotadas. livro. Ele é bem escrito, ele é inclusive uma edição bem barata, tudo. É um livro que pode ser... Vocês É têm a isso. mesma experiência de leitura com... Bem, sem sem esse projeto gráfico. Sem projeto gráfico. essa experiência sensorial. Então ficamos aqui, gente. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.